Bom, eu vou falar sobre isômeros. Bom, os isômeros se definem como substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Eu vou falar sobre alguns aspectos. A isomeria plana aborda os isômeros através do estudo de suas fórmulas estruturais planas. A isomeria de cadeia é um tipo de isomeria plana ou constitucional, ou seja, em que dois ou mais compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam pela sua fórmula estrutural. No caso da isomeria de cadeia, os compostos pertencem à mesma função orgânica, mas a diferença está no tipo de cadeia. Isomeria de cadeia. Então, aqui podemos ver diferenças em aberta, fechada, ou seja, acíclica e cíclica, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea. Em aberta ou fechada, podemos ver aqui a diferença entre o alceno, ou seja, o but-1-eno, e o cicloalcano, ou ciclobutano, que, bom, a diferença é simples, está no ciclo, no início do ciclo alcano, ou ciclobutano. Ambos têm a mesma fórmula molecular, C4H8. A diferença está na sua estrutura, que um é acíclico e o outro cíclico. Também vemos essa diferença entre cadeias normais e ramificadas, como por exemplo aqui, no octano e no 3-etilhexano. Qual a diferença? O octano tem essa aparência, enquanto o 3-etilhexano, aqui no número 3, tem um etil. Ambos têm a mesma fórmula molecular, que é um C8H18, mas é visível que sua fórmula estrutural é completamente diferente. Temos aqui também com uma cadeia homogênea e heterogênea, que é uma propilamina, ou seja, um NH2 ligado a uma propila, e uma metil-etilamina, que é um metil e um etil ligados ao nitrogênio e ao hidrogênio. A diferença aqui entre esses dois é que uma cadeia é homogênea, ou seja, o NH2 está fora da cadeia, e outra é heterogênea, o NH está ali dentro. Enquanto a fórmula destes dois compostos é igual, C3H9N, o que prova que ambos são isômeros. Bom, agora eu vou falar sobre a isomeria de compensação ou metameria. Bom, a isomeria de compensação nada mais é do que tu pegar uma cadeia heterogênea em que a gente tem um átomo de carbono com ligações carbônicas e pegar esse heteroátomo e mudar ele de lugar. Assim a gente vai acabar modificando e trazendo outra isomeria. Bom, e agora a gente vai ver 4 exemplos. Esses que eu vou falar são o éter, a amina, o éster e a amida. Bom, como podemos ver no éter, ele tem 5 carbonos e 1 oxigênio, bem no meio. E a gente tem 3 carbonos para um lado e 2 para o outro. Agora, quando eu reescrever esse éter, eu vou acabar deixando um carbono para o lado esquerdo e outros 4 para o lado direito. E é isso que a gente chama de isomeria de compensação ou metameria. Bom, agora eu vou falar sobre a amina, que tem uma estrutura muito parecida com a do éter. Bom, com C6, H15 e N, eu vou espalhar, botando o nitrogênio no meio, e espalhar 3 carbonos para um lado e 3 para o outro. Só que se eu pegar e fazer isomeria de compensação e criar outra isomeria, não confundam, elas são diferentes, é uma isomeria totalmente diferente. E deixar ela antes, eu vou deixar 2 carbonos para um lado e 4 carbonos para o outro. Bom, agora falando do éster, muito parecido com a amina também, só que dessa vez com ácido carboxílico proveniente do heteroátomo. Eu tenho 3 carbonos para um lado, 3 para o outro. E, bom, 3 para um lado, 3 para o outro dá 6. No outro exemplo a gente tem 2 para um lado, 4 para o outro, também dá 6. Isso torna a isomeria, né? Eles serem iguais, só terem essa exemplificação diferente. Bom, agora falando da amida, num caso muito parecido também, agora com 7 carbonos. No primeiro exemplo a gente tem 5 para um lado e 2 para o outro. E no segundo exemplo a gente tem 4 para um lado e 3 para o outro. No caso de que temos 3 para um lado e 4 para o outro, a gente tem ali o nosso nitrogênio no meio da cadeia. E no outro exemplo ele um pouco mais para a ponta, fazendo essa comparação bem simples. E a única diferença mesmo, vendo na isomeria de compensação ou metameria, é mesmo a posição do átomo e vendo que eles estão iguais. Now the world don't move to the beat of just one drum.
What might be right for you may not be right for some. A man is born. Tem que ser só uma, senão fica difícil de sincronizar. Beijo, pessoal.